começar e não botar para gravar. Olá, pessoal, boa noite. Mais um dia de encontro aqui do Grupo de Estudos, né? Grupo de Espiritualidade e Saúde do Rio de Janeiro. Hoje é o nosso segundo encontro, dia 1º de dezembro. Com muito prazer, eu e o Bruno Oliveira. A gente está aí nessa liderança dessa organização. De ter vocês aqui, né? Muito prazer que vocês estão aqui. E hoje é um dia especial. Todo dia eu vou falar isso, tá? Todo encontro que eu fizer a apresentação, eu vou falar que é um dia especial, mas não é jargão, é verdade, porque o João Jorge, ele foi uma das pessoas, assim, primeiras aqui do métier nosso, que abriu portas, que deu força, tá? Para eu estudar esse tema. Eu comecei, o clique vem em 2014, a sedimentação 2017, em 2019, então a gente começa a estudar, e aí propõe na RJ um simpósio. E ele e o Ricardo Biridian, então, foram os primeiros médicos, né? A gente queria que fosse médico naquele momento, que esses dois profissionais ímpares, né? O Ricardo Biridian é do DECAG, inclusive, um dia ele vai estar aqui com a gente, ele é cardiologista, e o João Jorge, psiquiatra, e eles aceitaram esse desafio lá da SBGG. E o João Jorge eu nem conheci de primeira. Ele foi uma indicação do Rafael Cruz, que faz parte aqui até do nosso grupo, que o assistiu na UERJ, num simpósio de espiritualidade e neurociência. E aí o Rafael Anelise tem um cara que você tem que chamar para a RJ, que ele é sensacional, o livro dele tal, maravilhoso, tem a nossa energia, papum. Me dá um contato. E aí a pessoa, né, enfim, como eu falei, né, Silvana, com jeitinho, né, tem o Zap, tem um e-mail, é SMS. E aí eu chamo o João e ele dá uma aula de cair o queixo. Assim, incrível o jeito dele. Depois disso, então, ele não só me presenteou com o livro dele, eu simplesmente devorei. Depois, não sei se está aí do lado, mas bota depois aquele livro que você me deu, devorado. Acho que ele foi também lá no Silvestre, eu não lembro bem. Depois a gente teve Foi. um outro Foi no Silvestre. encontro Foi no no Silvestre. Silvestre, não é? Um hospital onde eu trabalhei. Bruno também já esteve lá. Não estou mais lá, mas também foram muitos momentos assim bacanas. E toda vez que eu tenho um desafio, tenho alguma coisa, cara, é o João, é o João. Então, nesse momento que a gente está iniciando, o Maurício Sperandi foi o nosso mentor, né, do grupo, então por isso que ele tinha que abrir, né, efetivamente os trabalhos. E o segundo, né, dentre pessoas que a gente pensou, eu e Bruno, sim, Bruno, eu acho que o João tem que ser também essas pessoas, porque ele, né, tá sempre apoiando, está sempre falando, e ele tem uma oratória, não é que nem a nossa, rápida assim, talvez mais minha, né? O Bruno equilibra a dupla. Então, João, assim, minha gratidão, por favor, assuma as carrapetas, porque você já sabe que um tijolinho no céu que eu coloquei lá tem o seu nome. Obrigado. Bom, então, quero agradecer a todos que estão me escutando e já fazer propaganda para o terceiro Congresso Neurociência e Espiritualidade na UERJ. Vai ser dia 23 de novembro e eu estarei lá falando. Eu falei para a Célia que entrou no grupo recente, recebi o convite e tal, assim, bota, né, o card do evento, né? Então depois a gente pede para ela para votar, para divulgar. Muito Tá bem. bom, se ela não colocar, eu coloco. A senhora é uma grande amiga, né, parceira, né, foi a minha orientadora no mestrado, que eu não fiz, porque ela falou, não faz, que você vai morrer, porque é um estresse danado e você fibrilou, vai operar o coração. Ela que me salvou, sabe? Porque eu sou aquela pessoa dedicada, eu sei que ia me estressar. Ela falou, não, eu te conheço, João, não faz. Ela era minha orientadora, me desorientou lá na UERJ. Então, o seminário, o congresso vai ser agora 23 de novembro, né? Eu vou falar sobre saúde. O termo Bruno, o termo não existe, o termo é só para chamar atenção, para dar curiosidade, tá? Vou falar de saúde quântica e espiritualidade. Mas o termo é só para, sabe, o que é isso? Aí, no final, que o pessoal vai saber a minha intenção. Então, posso Boa, começar? boa. Pode, por Ok. favor. Pode compartilhar aí, se você não conseguir, me avisa, mas pode Tá bom. compartilhar. Então, gente, nós vamos aqui passar alguns slides, falar algumas coisas e depois deixar um tempinho
para perguntas quem desejar, tá bom, gente? Então, vamos lá. Oi? Ué, sumiu você. Não, eu tô aqui. Vai sumir porque você vai compartilhar sua tela, mas ainda não entrou. Aí provavelmente eu vou ficar pequenininha. Ver. Porque a gente testou, deu tudo certo. Mas agora não está aparecendo você, não. Mas eu tava naquela hora porque a sua tela tava Tava, tava. Vocês bonitinha. estão me vendo? Eu tô te vendo, mas não a sua tela. É, Para mim não mudou nada, tá grade normal aqui. É. Tem que apertar aquele share screen lá embaixo, que é aquela setinha verde, e aí vai cair na tela de computador que você quer compartilhar. certo. Porque naquela hora deu certo, né? Deu super certo. E seu computador não é Mac, porque é pior ainda. Vamos ver agora. Vê. Oi? Está rodando. Tá. A ampulheta está rodando. Às vezes demora um tiquinho. Mas que bom, o grupo é pequeno e eu acho que assim a gente vai se aconchegando mais, né, Bruno? Sem muitas expectativas. Agora, a Yaskra Senelins, aquele perfil a gente tem que mudar, hein? Porque tá muito monocromático. Então, eu vou ver se eu arrumo. Aí, quem tiver assim uns vídeos, não muito assim tematicões de um caminho, mas quem tiver assim, sei lá, um vídeo de um podcast, uma coisa assim, quiser sugerir para colocar lá também no Instagram, Agora manda sim. que a gente analisa e bota. Ah, agora sim! Foi, agora pode. Bom, primeiramente, meu agradecimento à Annelise pelo convite, é sempre um prazer, e a gente tem que sempre ser grato às pessoas que nos convidam, né? Que nos gostam de coração. Então, está a minha homenagem a ela. Para quem não me conhece, né? Eu sou médico, sou professor de pós-graduação de psicologia transpessoal, fui presidente de várias associações de hipnose, tenho um livro de técnica de hipnose criada por mim, no final vou mostrar para vocês meus livros, né? E aí um pouquinho da minha história para quem não me conhece. Aqui é o meu espaço, eu tenho um espaço em Rio Bonito, Serra do Sambê, que é resto da Mata Atlântica, resquício, né? O restinho da Mata Atlântica, aqui, área de preservação da natureza. Aqui é o nosso salão de palestras, de curso que eu dou. Isso foi um projeto sonhado pela minha esposa, a doutora Ruth, também é médica, faz medicina integrativa, e eu realizei. A mulher pensa, né, Alice? E o homem realiza, né? Exatamente. O homem tem a última palavra, é sim, senhora. De Sim, senhor. preferência debaixo da cama. Então, queridos, olha só, a religião oficial mais recente, né, é o islamismo que foi criado em 700 depois de Cristo, assim, a mais recente. Logicamente tem a religião protestante, mas aí já é a dissidência da católica, né? Mas o marco do cristianismo é o que marca a diferença de eras entre o antigo, o antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, ali por volta de 300 anos de Cristo, foi fundado o shintoísmo. O shintoísmo já é 300 anos de Cristo. Então, por islamismo, são 1000 anos de diferença. É bom a gente saber disto. O taoísmo já vai mais longe, 500 antes de Cristo. E o budismo já mais longe ainda, 600 antes de Cristo, junto com o confucionismo. E mais antiga ainda religião vem o hinduísmo, 1500 antes de Cristo. Com mais de 2000 anos agora, já temos aí 3.500 anos, né? E a mais antiga é o judaísmo, com 3.700 antes de Cristo. Mas e antes disso que existia? Desde o início das eras, o que existiu foi o xamanismo. Eram os xamãs que faziam as curas, ou seja, a religião estava fundida literalmente à espiritualidade, à saúde, né? Não havia diferença. Quem curava eram os xamãs mesmo, como até hoje o são em algumas tribos indígenas, né? Então, isso sempre foi muito interligado. Mas vamos falar só apenas de algumas eras muito importantes que nós conhecemos e vamos começar lá no Antigo Egito.
o Antigo Egito, e eles acreditavam a existência de vários deuses, muitos deles com formato por parte ser humano e parte animal sagrado. Esses deuses interferiam na vida das pessoas. Então, nós temos também a crença que o faraó era filho de Deus Ra. Então, se o faraó era filho de Deus Ra, ele que curava as pessoas, ele que tinha, então, os poderes divinos. Isso vai ser levado também para os templos de Osíris, que eram templos do sono. Quem estuda hipnose sabe que os templos, tanto no Egito, como na Grécia, como em Roma, de incubação, eram templos de sono hipnótico, pessoas induzidas ao sono hipnótico, e deixavam o que nós chamamos hoje de sonoterapia, né? Houve um tempo aí atrás, vocês não são desse tempo, mas sou do tempo que tinha até um aparelho para sonoterapia. E as pessoas, às vezes, internavam em clínicas para fazer sonoterapia. Porque você sabe que o sono, ele é restaurador. Primeira coisa que você tem que perguntar num paciente seu é como é que está seu sono? Porque se o sono está bom, o tratamento melhora mais rápido. Se o sono não está bom, vai encrencar, porque o sono é importantíssimo em qualquer processo mental. Então, nós temos aí na Roma Antiga, Esculápio, deus da medicina. Eles eram politeístas, como os gregos, nem muitos desses deuses tinham nomes diferentes, mas eram os mesmos da Grécia. Os romanos pegaram os deuses gregos, trocaram de nome e eram os mesmos. No Brasil, temos os pajés, né? Eram os pajés que curavam no Brasil antigo, né? Quem estuda essa parte vai saber disto. E na Grécia, o mais famoso, todos conhecem, é Esculápio, né? Esculápio, ele é o deus da medicina, que é o Asclepio de Roma, e tinha vários templos na Grécia. Estive lá recentemente e, para minha tristeza, não tem mais templos de Asclépios. Foram destruídos aí pelos terremotos. Eu fiquei triste, porque eu queria conhecer algum pessoalmente, né? Mas não conheci. Queria conhecer também, o Bruno, lá a Acrópole de Platão, de Aristóteles, não tem mais nada. Bruno, não tem mais nada, não tem nenhuma arqueologia, nada. Nada. Eu vou ficar só na imaginação mesmo, né? E as pitonisas eram as sacerdotisas do templo de Apolo, no oráculo de Delfos. Então, vemos que está a religião e ciência totalmente imbricadas. Então, já falei que o templo de Esculápio era um deus da medicina, e o paciente era colocado em transe hipnótico pelos sacerdotes, por meio de sugestões, então eram curados. No meu livro Sem Espiritualidade, afirmo que religião se refere a religar o céu à terra, a divindade à humanidade, através de um ser supremo, que o fazemos através de ritos, oração, meditação, sendo espiritualidade tudo que pode nos conectar ao ser supremo, a nos dar um sentido à vida. Então, espiritualidade é o que nos liga a esse ser supremo, e a religiosidade e a religião são os ritos de cada religião, que nos levam também para Deus, né? Então, às vezes, a forma de chegarmos à espiritualidade é através de uma crise religiosa. Muito interessante isso. Diz que tem várias culturas, né? Noite escura da alma, através daquela crise às vezes, de depressão, de angústia. Temos várias histórias de vários santos da Igreja Católica, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que nessa ida ao ser profundo de dor e sofrimento, redescobre depois a espiritualidade. Então, no meu livro, que eu li mais ou menos aí, peguei mais ou menos 1.300 trabalhos, mas não li não, só li 300, está mais ou menos 300. Aí eu li mesmo para selecionar para o meu livro, e a conclusão que eu tiro desse, um resumo para vocês é, todos esses trabalhos do meu livro que eu selecionei, falavam que a espiritualidade melhorava a doença, mas tinham só dois, né? 2 em 1.300, eu só li 300, mas os outros falavam todos bem. Dois falavam que não, que a religião piorou. Aí esse eu fui ler o trabalho todo, aí me interessa, eu não vou ficar só no resumo, não. Né? Que, com resumo você já sabe que a pessoa fala e já pode falar do trabalho. E o que era isso? Olha só, a ideia da doença era um castigo de Deus, que era inserido aos pacientes pelos seus orientadores espirituais. Eu me lembro dos anos 70, poucos de vocês são dos anos 70, eu sou, que surgiu a AIDS, que diziam que a AIDS era um castigo de Deus. Que absurdo é esse? Quer dizer, então, quando essa capelania, né, Bruno? Quando essa capelania não é bem feita, não pega uma pessoa boa, pode dar, então, um golpe negativo, né?
Muito interessante isso, né? Saber quem é a pessoa. A minha visão de mundo é uma visão trinitária, né? Tudo é três, a lei do três, Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, né? O nosso corpo, as moléculas são formadas de átomos que são formados por três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e nêutrons de três partículas, três quarks, e vai aí a lei do três. Então, para entendimento, nós somos seres unos, mas para entendimento, nós somos divididos em três partes, só para análise, para entender. Depois tem que fazer assim, senão a gente fica esquizofrenizado, né? Então, nós temos uma parte do corpo, que é o que nos sustenta, que sustenta a nossa mente, sustenta a nossa alma. Não adianta você se espiritualizar. Tem a história de Buda, que ele ficou meditando e parou de comer para se espiritualizar. E veio uma dona, uma velhinha, falou para ele assim, olha, come esse pratinho de arroz, senão você vai morrer e não vai espiritualizar. E Buda, naquela por compaixão daquela mulher, comeu e espiritualizou. Ou seja, o nosso corpo é o santuário de Deus, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Tem gente que larga o corpo de lado, acha que tudo é mente, tudo é espiritual. Nós temos que ter essa consciência. Nosso corpo é santuário de Deus, temos que cuidar do nosso corpo. Vamos falar de um pouquinho como cuidar dele, mas todo mundo já sabe. Só vou falar o que você já sabe. Então, a deusa grega do corpo é a porneia, daí a palavra pornografia, que foi deturpada, né? Porque a deusa porneia era a deusa do corpo, maravilhosa. A segunda parte é a mente, que temos dois deuses, o Eros, daí a palavra erótico, e psique, daí a palavra psique, não é? E o terceiro nível da nossa consciência é o nous que seria a alma dos gregos, ou espírito, que, que vem a deusa filia, que vem de filosofia. Olha só, Bruno, filosofia. Aí as 10 primeiras, lá em cima, né? Dos arquétipos. E essa trindade nossa é transpassada por um ser maior, que cada um vai dar um nome, não é? Os judeus vão chamar de Yahvé, os árabes de Allah, aqui os nossos queridos maçons, o grande arquiteto do universo, cada um vai dar um nome, mas é a mesma essência divina. É o ser maior onde está localizado o nosso ser menor. Esse Deus maior chamamos de pneuma ou ágape. Daí pneuma vem o sopro, o ruá. Quem já leu a Bíblia sabe, no início, Deus soprou, não é? Quer dizer, o sopro da vida. E ágape, o amor incondicional, o amor divino também. Então, esse é o meu modelo holístico de saúde. Primeiro, temos que cuidar do corpo. Não é primeiro, temos que cuidar tudo juntos, mas temos que estar atento aos três caminhos. Boa alimentação. Não é possível você comer e beber de tudo que faz mal e depois querer ter boa saúde, depois querer que a tua mente medite e tenha insights espirituais. Mas você come e bebe e vai ter como experiência espiritual. Não tem condição mesmo, você vai se utilizar. Não é? Não dá. Exercícios físicos importantes, todas as cadeiras de medicina falam bem dos exercícios físicos, mas há quem negue isso, que o exercício físico é essencial, né, para a nossa manutenção de saúde. Equilíbrio do sono. O sono é importantíssimo porque durante o sono nós ativamos nosso sistema nervoso autônomo de cura para as doenças. Cuidar da mente. Como é que a gente cuida da mente? Se a gente está muito ruim, uma psicoterapia é importante, mas estamos mais ou menos. Vamos começar com bons pensamentos, com bons sentimentos e com boas ações. Então, esses bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações nos leva a ter uma mente mais saudável. Cuidar da alma, o espírito. Como é que se cuida da alma, o espírito? Através da oração. A oração nos comunica o homem a Deus, amplia o estado de consciência, o que permite o acesso às experiências espirituais. Muita gente tem acesso às experiências espirituais pela oração. E eu costumo dizer que a oração é a forma de eu me comunicar com Deus. Mas eu acho que depois vem o segundo passo, que é a meditação, que é a complementação da oração. Depois de você se comunicar com Deus, você fica em silêncio para Deus falar no seu coração. Então, a meditação também acessa o campo quântico de cura ou mente universal, que tudo sabe. E pode haver cura de medos, emoções negativas, mas também acesso a experiências espirituais. Quem estuda aí o mindfulness, que nada mais nada menos que a meditação budista de compaixão, né? De plena atenção, perdão, compaixão, plena atenção, que o Kabat-Zinn foi lá
estudou a meditação budista e trouxe, trocou o nome, porque senão não pegava, falava que é meditação budista, ninguém ia querer, mas é uma técnica mindfulness, então ficou elegante, aí pegou, explodiu, e a gente sabe os benefícios da meditação, como ela faz bem. Então, digo que a meditação é a comunicação de Deus para o ser humano e a oração é a nossa comunicação com ele. Ou seja, é mão dupla. Então, como se processa essa cura? Essa cura se processa no ato de amor, que nós temos que ter, esse ato de amor, nós temos que ter esse ato de gratidão, são o triplé que eu considero que não há cura sem esse triplé, e da compaixão pelo ser que sofre. Então, de teoria, é isso aí que eu queria só dar esse link para podermos discutir sobre isso, para ficar mais dinâmico sobre perguntas e respostas. Sim, sim, sim. Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu anotei e eu acho que a gente pode fazer uma triangulação nesse tema central, né? Assim, mente e corpo. E eu lembro que você, e aí eu acho que vale a pena nesse comentário, você fazer aquele momento da quebra e da recuperação. Lembra quando você fala muito bem de Descartes, né? E ali a nossa tentativa de recuperação. Mas antes de você comentar isso, porque acho que é o pulo do gato para a gente entender hoje, aí você fala até lá do quântico, por exemplo, Dionísio e Baco são deuses do vinho, um do grego e um do romano, O mesmo né? Deus, só com nomes diferentes, né? Com nomes diferentes. E aí, de alguma forma, né, lá atrás já está se mostrando que todas as religiões elas pregam, se a gente parar para pensar, uma unicidade, né? Todos pregam o amor ou a melhoria, o aperfeiçoamento, e de alguma forma, nesse diálogo, né, com a ciência em paralelo, a ciência também quer buscar o melhor. De alguma forma, a melhor evidência, ou a mais importante da evidência, né? Isso tudo para te dar munição para falar dessa importância em que havia uma união, e você colocou isso, né, na Grécia Antiga e tal, houve uma ruptura, e agora a gente está correndo atrás dessa união, mas sem uma pressão da explicação, porque houve uma época da necessidade da explicação. E quando você fala, eu já vou te dar a palavra, da importância do corpo enquanto santuário, quando eu fiz uma formação de gestão emocional, eu lembro de um grande amigo meu querido. Ele é cientista, ele é neurocientista e, ao mesmo tempo, meditava, mas ele não cuidava do corpo. Assim, né? Não fazia ginástica e tal. Ele falava, Nelly, ele chama de Anne, né, Paulista? Mas, Anne, olha, eu sei que é importante, mas eu não conheço, não consigo, eu não conheço ninguém tão disciplinado como você. Qual é o segredo? Eu não tenho segredo. Agora, você tem uma disciplina para meditar, e eu tenho inveja até de você ficar 1 hora, 1 hora e meia. Mas, por outro lado, para você conseguir ficar sentado, né, ou mesmo deitado 1 hora, 1 hora e meia, você tem que ter um vigor físico. Você tem que ter uma resistência, um músculo articular, Então você tem que começa a ter um dar dor e a pessoa alongamento. desiste. Começa a dar dor e a pessoa Exatamente, desiste. exatamente. Então, até do ponto de vista prático, não é? Cuidar do corpo, para esse cuidado da saúde mental e da alma é muito importante, não é, João? Então, só fala um pouquinho, faz essa revisãozinha dessa Ah, união, depois houve essa quebra, e isso. agora a gente está correndo atrás. Eu acho que a gente ainda está muito atrasado, né? Até Descartes, lá para 1700 e pouco, quem cuidava da ciência, da ciência era a religião, né? Sempre foi até Descartes. Descartes veio e fez a cisão, separando a religião da ciência, com a célebre frase: penso, logo existo. Né? Então, tinha uma mente objetiva, materialista, e uma mente subjetiva. Porque também, não penso que ele era ateu, ele era místico, só que ele quis separar exatamente para poder haver um avanço maior da ciência, porque a igreja, às vezes, ela atrapalhava a evolução da ciência. Então, com essa
eu diria, materialização da espiritualidade, né? Ele trouxe para a matéria, né? Penso, logo existo. Depois ele perde uma filha aos 12 anos, e aí troca a palavra por sinto, logo existo, mas aí não pegou mais, o que pegou foi a primeira, né? Então deu o modelo cartesiano. Qual é o modelo cartesiano? Eu posso entender o universo separando em partes, que é o sistema analítico de Descartes. É ele que instituiu esse método de analítico. Hoje nós sabemos a anatomia, dissecamos o cadáver graças a Descartes. Entende? Quer dizer, foi importante para a evolução da humanidade, mas ele fez essa dicotomia, separou a alma do corpo. E depois seguiu Isaac Newton também, não é, dizendo que o universo era uma máquina, e aí, a partir de Descartes, tudo começa a trabalhar nesse sistema mecanicista do universo e começam, inclusive, a negar Deus. Isso é que é o pior, né? Porque se eles ficam ali estudando a ciência, mas não esquecendo essa parte, nós teríamos evoluído mais. Mas essa dicotomia... gente, eu sou da época que... eu tenho 50 anos de medicina, né? Vou fazer esse ano, gente. Quando eu fiz medicina, era proibido falar em espiritualidade. Proibido, Maneiris. Você falasse em Deus, um dia o professor de anatomia falou assim para mim, perante o grupo, né? Cadê a alma nesse defunto aí, nesse cadáver? Era assim, gente. E então, Descartes fez esse movimento, que foi bom para a ciência, não? Mas hoje nós estamos numa fase que a ciência não dá mais conta. Gente, a ciência evoluiu, veio os tomógrafos, veio tudo que você possa imaginar. Agora eu pergunto a vocês, como está a saúde hoje do povo em relação a 10 anos atrás? Há 20 anos atrás, há 30 anos. Gente, aqui em Rio Bonito, onde eu moro, quando eu vim para cá em 71, como acadêmico de medicina, tinham 3 farmácias com 50 mil habitantes. Nós hoje temos 55 mil habitantes. Não aumentou. Temos 20 farmácias. De 3 para 20. O que quer dizer isso? A saúde está cada vez pior. Por quê? Infelizmente, a materialização da medicina leva a você a achar que tudo está na matéria, que você vai curar tudo. As pesquisas hoje, quando eu faço pesquisa, eu fico bobo, porque todo mundo quer achar, até para Deus, quiseram achar o gene de Deus, tem até um livro, o gene de Deus, que eu tenho aqui. Tudo tem que ser matéria, nada pode ser espiritual. É impressionante como o materialismo ainda está enraizado. Então, quando a gente vê nosso grupo, nós somos fora da curva. Para muitos, nós somos loucos, alucinados. Totalmente alucinados. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que a insatisfação humana falou, bem, essa medicina não está dando conta. É um antibiótico, depois da essência orgânica, é outro antibiótico até morrer. E aí, quando a pessoa começa a trazer para a espiritualidade, aumenta a imunidade, começa agora a curar com o mesmo antibiótico que não curava antes. A pessoa começa a curar, tem algo mais aí, gente, não é só a matéria, não é só o antibiótico. Câncer, se a pessoa não muda de vida, morre de câncer. Mas toda pessoa que salva do câncer mudou de vida, mudou o padrão de vida, senão ela não cura. Que é o padrão de vida dela, pegando a genética dela, a criação dela, a epigenética dela familiar, que ela repete o modelo e tem o câncer. E quando a pessoa acorda, muda o seu jeito, a sua vida, uns morrem mais tarde e outros salvam, outros se curam. Temos vários exemplos desses. Então, a importância chegou um momento que nós pensarmos que o ser humano pode ficar mais no materialismo científico, não dá conta de tudo. Chega um momento que ele acho que chegou ao limite. E, graças a Deus, agora está voltando a espiritualidade para ajudar nesse processo. Sim. Bruno, quer fazer um comentário? Eu já escrevi mais coisa aqui também. Não, Ana, eu estou só bebendo hoje. Vamos lá, vamos deixar o restante do pessoal. Eu ia comentar que Einstein foi um cara que também impactou nisso, né? Assim, olha, eu não sei se Deus existe, mas eu estou à procura, mais ou menos isso. Ele tem uma frase de bastante impacto nesse sentido, né? Uma outra pessoa, e aí um físico, né, que falecido com ela, né, com esclerose lateral amiotrófica,
Ele também tinha essa coisa, né, Stephen da Hawking. espiritualidade. Stephen E Hawking. Stephen Hawking, isso. E, por fim, que eu anoto aqui também, é o que você falou, né? A ciência não dá conta. Mas, por outro lado, ela também, eu percebo muitas vezes que o outro lado, também radical do ponto de vista dos ritos, enquanto religião, por exemplo, me parece que ainda essa dicotomia, que não faz sentido algum, acaba sendo mais um exemplo dessa polaridade, dessa radicalidade atual, né? E sem chance da gente ter uma trégua, não sei, talvez esse grupo seja um exemplo de trégua, né? O grupo do Paraná e por aí vai. Porque eu até anotei aqui para também tirar foto um livro chamado Sopro da Vida. Você falou, eu lembrei, que é a história de um neurocirurgião, né, com câncer de pulmão, depois metástase cerebral. O livro, não vou dar spoiler, mas é muito interessante, que é o cirurgião, neurocirurgião, que, para se diferenciar de Deus, Deus sabe que não é médico, já é um neurocirurgião, né? Não tem essa piada? Que Deus sabe que não é médico. E ele conta essa história, né? O quanto. E aí, para fechar esse meu comentário e abrir mais um pouquinho, o sofrimento existencial ele vem à tona exatamente no momento de crise. E a doença traz isso, não é? E aí, nesse cuidado espiritual, nesse cuidado existencial, a gente vai ter que trabalhar com a esperança e vai ter que trabalhar com o significado. Por isso, o Viktor Frankl faz tanto sentido para a gente. Porque ele, diante de um sofrimento abissal, ele consegue tirar ali ensinamentos, porque a batalha não é contra, por exemplo, um câncer em fase terminal, porque essa batalha hoje ela vai ser perdida, mas o quanto isso pode trazer enquanto ensinamento, né? Enquanto o transcender, né, João? Não sei se alguém quer fazer um comentário, mas o quanto essa logosofia, né, que é a teoria que o Viktor Frankl traz para a gente, o existencialismo, nos ajuda, né, nesse ressignificado que a doença nos exige, né? E por isso nos aproxima da espiritualidade. Quando eu pego um ateu, eu tenho muita dificuldade de tratar uma depressão no ateu. Porque a depressão tem 3 tipos de depressão. Tem depressão bioquímica, você falta serotonina, tem que tomar serotonina. Tem a depressão bioquímica, você está sem vitamina D, e ainda depressão por falta de vitamina D. Depressão bioquímica por falta de vitamina B12. Tem por falta de serotonina. Se você tem uma desbiose, Annalise, uma desbiose, e você não produz serotonina, que sabemos que hoje a maior parte da serotonina não é mais feita no cérebro, é no intestino, você entra em depressão. Então, veja bem, às vezes você não cura a depressão porque você está olhando só da antidepressiva e não está vendo que a pessoa está com a desbiose. Quando você faz a anamnese, vê que ela não tem nada psicológico, nem nada. Tem Então, intestino preso. exatamente, que fica enfesada, né? Então, nós temos que ter uma visão integrativa do ser humano, ou seja, o que está disfuncional? Temos a depressão da alma, a pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem amigos, tem o que você quiser, mas está infeliz por quê? Porque está sem propósito de vida. E nesse tem que achar o propósito de vida, do Viktor Frankl. Sem propósito de vida, a chance de curar essa pessoa de depressão é muito, muito, muito pouca. Tem a depressão que eu curei uma pessoa, Annelise, sem remédio, uma pessoa que tinha uma antena de televisão na frente da casa dela, e ela entrou em depressão por essas ondas eletromagnéticas, chamado o eletrosmogs. Não Uau! tinha nada, conversei com ela, tudo bem, família maravilhosa. Eu falei, então me descreve sua casa. Ela me descreveu, né, porque eu estudei geomancia, né, dá muita da minha depressão e falta de energia, quem tem é bom para vocês, já estou dando spoiler para vocês, quem tem o closet atrás do quarto e a sua cama fica do lado da pia, aquela água dali da pia, atrás da sua cabeça, né, pode dar falta de energia, você começa a ficar sem energia e, logicamente, até um ponto de chegar à depressão. Aí, Ainda bem que a amiga fica do lado. exatamente. Aí eu mandei ela desenhar, desenhou, não era esse caso, né? E aí eu falei, então abre a janela, abre a porta e me descreve o que você vê. Aí eu falei, tem uma antena enorme aqui na frente da minha casa.
Então passa para o quarto da empregada. Ela passou para o quarto da empregada, que não tinha empregada, tá? Ela morava só com o marido. Para fazer um experimento, volta semana que vem. Doutor, melhorou minha depressão. Porque no quarto da empregada, nos fundos, já tinha várias paredes, né? Falei, então o teu problema é esse. Como ela não ia morar em quarto da empregada, vendeu o apartamento, comprou outro e ficou boa. Para você ver como é que a gente tem que ter essa amplitude, senão ia ficar dando antidepressivo, e não ia curar. Sim. Porque não tinha nada, na anamnese estava ótima, maravilhosa, com filho. Então a gente tem que ter esse olhar ampliado para a doença e não ficar só assim, ó, na medicina clássica, tradicional, mecanicista, que acha que o antidepressivo vai curar tudo. Agora, o Einstein, você sabe disso, né? No início ele ficou meio duvidando de Deus, mas no final acabou aceitando que um dia estava numa discussão com o físico Niels Bohr, os dois estavam discutindo, né? Porque o Einstein ele ficou a vida toda contra a mecânica quântica. Ele criou a teoria da relatividade, gerou a mecânica quântica, mas ele não estava satisfeito, não estava aceitando que podia algo ser mais rápido que a luz. E o experimento EPR, né, que é Einstein, Podolsky e Rosen, que eles fizeram, que só foi provado depois, esse experimento provou a verdade da física quântica. Eles fizeram a teoria, mas o experimento só foi feito após a morte. E então, nessa briga ele com o Niels Bohr, ele falou assim, mas Deus não pode jogar dados? Aí o Niels Bohr falou, não, joga e ganha todos. E disse, nesse momento que sai, Einstein teve aquele insight, nossa, é verdade. Né? Ou seja, e Pitágoras dizia, quando o ser humano começa a entrar na ciência, se afasta de Deus. Mas quando ele se aprofunda na ciência, ele se aproxima de Deus. Chega um momento que não há mais. Você vai agora, matéria, átomos, elétrons, já não é mais matéria, né? Já é vibração. Depois você vai para os quarks, energia pura, já não é mais matéria. Depois vai para as branas, vácuo quântico, não é vácuo, é pleno. Não tem mais matéria, é espiritual. É espírito só, é energia que pode ser um sinônimo para espírito. Então, não há como, se você se aprofunda, se manter materialista. Qual o nome daquela partícula que eu esqueci agora, que chama Bóson de de Higgs? partícula de Deus? Hã? Bóson de Higgs. Isso aí. Que tem até um acelerador, né, lá na Europa. O CERN. Tinham até medo que fizesse um buraco negro e a Terra fosse engolida. Graças a Deus não foi. Mas eles conseguiram provar a existência desse bóson de Higgs, o bóson já é uma energia, tá, gente? Já não é mais matéria. Matéria é átomo. Bóson não. O bóson de Higgs é essa energia que busca do vácuo quântico, do pleno quântico de energia, que em física quântica chama-se desse emaranhado quântico. É o bóson de Higgs que vai colapsar a onda para formar a matéria. Você sabe que a gente não alcança isso, né? Eu, particularmente, não alcanço. Eu não sei se todos aqui alcançam. Eu não consigo. Assim, minha mente ela tem um certo limite, né? Altamente concreta. Né? Eu penso assim, acho até a pessoa que tem uma certa criatividade, mas assim, eu não alcanço. Tá rindo, né, Cris? Mas é isso, porque é tanta coisa, e assim, quando você fala, né, que dia 23, né, de novembro, você vai falar de física quântica, e aí a gente vê vários líderes, não é? E é interessante, eu já postei esse livro, daquela conversa do físico, né, com o como é que é? Chopra. Eles falam dos mesmos temas, só que numa visão, né, de uma pessoa que fala da espiritualidade e um físico. Então, eles E tem o falam. livro do Frisop Capra, o tal da física, que ele bota um físico falando e o místico pergunta a você, quem é físico, quem é místico? Você fala e erra. Sim, Vê como tem são esse tão livro aqui. semelhantes. Então, eu não consigo alcançar, né? É interessante. E talvez eu esteja até me Annelise, você é colocando na jovem, você é berlinda. um broto, você é jovem. Você chega lá. É só você ir meditando e vendo assim, de como é que é o todo. O todo é o um, o universo pleno, não tinha nada. Energia quântica pura. Depois essa energia condensa e dá o Big Bang, que agora já caiu essa teoria, mas ainda não botaram outra no lugar. Mas vamos explicar por aí. Essa energia condensada que vai gerar a matéria. Mas de onde vem essa matéria? Da energia. Então, é a energia que gera matéria. O bóson de Higgs é essa energia que gera matéria.
o Higgs, ele falou, tem que ter uma interface, vê se você entende, Annelise, tem que ter uma interface entre a matéria e a energia, uma interface. Como é que pula de cá para cá? E aí ele teorizou que seria uma partícula de energia, que aí botaram o nome dele, mas ele não tinha dado o nome dele ainda, né? Que faria esse colapso de onda, Ponte. que a física quântica fala do colapso de onda. Você está aqui, tem várias coisas para eu pensar. Aí eu penso para falar igual você, penso falar em Einstein, mas podia falar em Feynman, podia falar em Heisenberg. Por que vem Einstein? Porque aquilo naquele momento é o que a minha mente precisava para dar uma explicação. Isso é colapso quântico. Isso é física quântica. O pensamento é quântico. Então, como é que a gente quer Sim, explicar o corpo humano só pela matéria? É insuficiente, não dá sim, sem conta. dúvida. Eu entendo que é uma ponte, e se tivesse alguém estudioso no espiritismo kardecista, por exemplo, eu dizer que era o ectoplasma que faz isso. Se você ler Sim. o Nosso Lar, por exemplo, vai dizer que aqui em cima do Rio de Janeiro tem várias camadas até chegar ao Nosso Lar. Mas eu tinha notado aqui uma coisa que é muito interessante dentro ainda dessa discussão. Pessoal, se ninguém falar, eu vou falar, tá? Porque é um assunto que eu gosto. Essa semana, eu não sei se eu postei lá no grupo nosso. Se eu não postei, me perdoem, porque eu recebi de algum lugar e eu posto de novo, só me avisar. A culpa no câncer. Então, cada vez mais se aproxima essa, essa hipótese de que, e é muito comum na mulher com câncer de mama, não é? Que tem culpa, que tem sentimento de fracasso, mágoa e tal, e que desenvolve um câncer. Tem toda uma teoria da psico-oncologia por aí. E aí, essa é uma matéria porque foi entrevistada a filha do Gil, né? E aí ela fala disso. E é interessante porque, assim, quando eu me boto na berlinda que eu não alcanço, eu acho que eu sou uma pessoa até que consigo ler e penso um pouquinho, imagina quem não. E é o que acontece no nosso universo conservador, porque nós, da área da saúde, independente da área de atuação, o Bruno sabe disso, nós somos muito cobrados, né, João? Você é psiquiatra, por mais que seja um estudioso da mente, nós somos cobrados. Doutora, não tem um remedinho? Doutora, não tem a solução? Meu pai queria sempre um médico, porque ele achava que o médico ia dar a solução para tudo, né? E aquela pessoa que dá no outro essa responsabilidade, né, fazendo gancho com a culpa, é muito fácil depositar, não, ele fez isso para mim, então eu tenho raiva e tal. E aí, pelo contrário, né? Acaba simplesmente essa coisa do pensamento. Por isso a energia. Eu sei que eu vou alcançar esse momento mágico da eureka, do entendimento da quântica física, mas é um processo, porque a nossa educação na área da saúde ela é muito conservadora, A né? nossa Muito educação material, é na área muito da densa. medicina, não só na saúde, da É, medicina, é cartesiana pura, porque todos os experimentos científicos são cartesianos. E hoje nós sabemos que o observador muda a experiência. sim. André, se você estiver lá com os seus camundongozinhos e você estiver dando um antibiótico lá, e eu estou dando o mesmo antibiótico para meus camundongozinhos, mas eu sou ateu de pedra e você é espiritualista. Aí você fala assim, meu Deus, poxa, que esse antibiótico faça efeito para os camundongos. Nem que seja só o efeito placebo da tua fé que existe, nem que seja. Esquece Deus, só é o efeito de fé de você querer. Os seus camundãozinhos melhoram mais que os meus, que eu falar, isso aí vai morrer mesmo, não tem jeito. Por isso, toda pessoa que tem câncer e fala assim, eu vou morrer, morre. No início do estudo do câncer, foi lá com Simonton, nos Estados Unidos, ele com a mulher, Carl Simonton, ele radiologista e ela psicóloga. E começaram a tratar dos pacientes, aqueles que queriam morrer, morreram todos. Só salvaram aqueles que queriam salvar, alguns morreram, outros não. A importância da fé, da crença para mudar um sistema quântico, a nossa mente é quântica. Então, o que nós acreditamos, vamos produzir na nossa mente, nós produzimos as nossas doenças. O observador muda a experiência científica. Então, se você bota a culpa, que você está culpada, que está com câncer porque você teve culpa, você vai morrer do câncer. E aí só há uma cura, o perdão. Sim. E quando você ocorre um perdão verdadeiro e a pessoa agora muda de alimentação, muda de pensamentos e sentimentos, ela pode ser curada. Passa por aí.
Sim, sim. Alguém quer comentar, gente? Pessoal, ó, bota a mão aí, daqui a pouco a gente vai até Isso. encerrar. Você comentou, e eu anotei aqui para falar, você falou do Rabatzin, né? Que foi lá no Tibete, foi lá, né, com os monges e trouxe para cá. Mas sabe por que também foi aceito? Porque mindfulness é mente alerta, não é? Não deixa É a de ser meditação da mente meditação, alerta mente alerta. budista, mas é É. budista. Sim, 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 ok, onde eu quero chegar. Mas Isso. aonde é que ele fez efetivamente o poder? Porque ele protocolou. Ele Sim, fez sim. um método de 8 semanas. Eu sei porque eu fui estudar isso, fui estudar Sim, compaixão, eu fiz toda a formação lá querida, com, começaram a com, acreditar. com Dimpa, eu fiz Mas toda a formação com Dimpa, mas porque tem um método. Eu acho que esse é o ponto. Aí eu escrevi aqui também, quem gosta, né? Daniel Goleman, Richard Davidson, são sim, dois pesquisadores natos da psicologia que foram lá, são meditadores dos anos 70. Os caras ficaram lá com os meu amor, a monges, meditação só foi acreditada no mundo ocidental quando o Dalai Lama se reuniu lá com Richard David, Richard lá em Davidson, Maine, na Richard França. Davidson. Sim, Na com França, Varela, com o chileno com Varela, com e criou o Varela Instituto Madden Life. e E criou o Francisco Instituto Varela. Madden Life. Então, veja bem, a partir dali é que, com os trabalhos científicos, provaram que a meditação funcionava, não era só uma espiritualidade vazia. Sim, sim. Mas a E aí, dificuldade é que nem sempre você pode provocar um fenômeno espiritual em laboratório. E é isso que, às vezes, a medicina não sim, aceita. Que sim, não pode... tem que ter provas científicas. O modelo científico é cartesiano. sim. Mas eu acho que há por exemplo, o Instituto Madden Life, inclusive o Richard Gere é um dos patrocinadores, tá? Eles começaram porque, assim, o Dalai dizia, olha, leva essa psicologia para vocês, mas vocês têm que transformar em ciência. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, Matthew Haika, né, que foi um físico francês, hoje é um monge budista e tem uns 2 ou 3 filmes dele na Netflix ou no Prime, Tive e lá um desses é tive a lá, revolução do altruísmo. tive lá no mosteiro dele, e ele ia nos receber, eu tinha combinado nos receber, nós fomos lá para meditar no mosteiro dele, e chegou lá e teve uma urgência e saiu e deixou Coca-Cola com um Ah, meu sanduíche para a Deus. gente e pediu perdão. Olha só a delicadeza, lembrar da gente, sabe que Brasil gosta de Uma Coca-Cola. Coca-Cola? Não, não, já queimou o filme do cara, hein? Pô, Não, Coca-Cola não não, pode. não deve ter sido alguma assistente dele, É. né? Só Mas que o que eu pediu quero dizer é o desculpas, seguinte, ele foi considerado... Fala, o desculpa. homem mais feliz do mundo. Isso, mas O homem provado que em mais, ressonância. Mas eu queria dizer, não exatamente, o ressonância, homem que então mais está se controla buscando suas isso. emoções através de ressonância. Sim. E aí vem a pesquisa lá alemã, do Instituto Planck, daquela mulher que também, cujo nome eu esqueci agora, eu já vou lembrar, e ela foi acusada de assédio moral. Então não tem jeito, pessoal, mesmo querendo estudar a ciência do amor, a gente, nos nossos métodos humanos racionais, a gente acaba, né, cometendo, enfim, Mas deslizes. nós, Mas vale a eu, pena. você e todos que estão aqui, estamos aqui para quebrar esses paradigmas, quebrar É, essas normas que não funcionam mais, é. são insuficientes Mas para são entender o ser literaturas humano. legais. A ponto, por exemplo, eu já desisti dessa batalha, mas fadiga da compaixão ou fadiga da empatia? É fadiga da empatia, não é fadiga da compaixão. Quem tem compaixão não tem fadiga. Até porque são áreas cerebrais distintas, isso já foi colocado. Mas tem coisas que não precisa mais, porque assim, não é uma questão de provar o certo ou errado, é uma questão de estudar e incentivar que estudem e tal. Né? E Experimentar, eu né? acho que é por aí, João. E É eu muito acho que a mais. espiritualidade, assim, nessa nossa dificuldade consensual. Hoje eu estava estudando espiritualidade no livro do Oxford de Cuidado Paliativo para ver o que tinha de diferente. É um livro medicão, é um livro da área da saúde, né? Um tratado desse tamanho. Fala dos instrumentos, né? Muito assim. Mas quando ele coloca que ainda a gente está nesse emaranhado consensual, se a gente não pegar um pouquinho de cada vertente, né, assim, do que se propõe como um sofrimento permeando, né, esse grande conceito que é o objetivo de estudar a espiritualidade é pelo sofrimento. Não tem jeito, né? A gente tem que agir por conta disso, até porque o sofrimento é inerente do ser humano, né?
Não tem jeito. O sofrimento é inerente do ser humano. E aí lá ele fala que é o significado e essa questão da gente poder, enfim, tirar lições disso tudo. Então tem que beber na fonte da meditação, na fonte do equilíbrio emocional, da neurociência. Eu comecei a meditar em 98, não parei mais, tenho feito viagens para a Índia, Nepal, Tailândia, Vietnã, e tenho estudado lá com os monges budistas, shintoístas, meditação cristã, que é uma coisa que eu me apaixonei quando eu comecei a fazer e comecei a ver as mudanças que ela causava em mim. Eu era uma pessoa muito explosiva, muito pavio curto, né? E mudou minha vida. Então, quando a gente tem essa experiência, a gente quer passar para os outros, se apaixona, né? Estuda, né? Mas saber que todo estudo é relativo. Hoje o que a gente acha que é verdade, amanhã a gente descobre que não é mais verdade, porque a ciência evolui, né? Então, mas é bom ter um modelo para a gente poder, nesse modelo, se contextualizar e ter uma forma de atuar, né? Então, eu mudei muito a minha forma de atuar, né? Meu livro Reflexões Geométricas, eu falo sobre essa mudança do paradigma cartesiano, que eu fui educado no cartesiano, não podia falar de religião, não podia falar de nada, e hoje não há um paciente que eu não pude, qual a sua religião, para poder falar dentro da crença dele, e não da minha também, porque você tem que ter respeito à crença do outro. A minha crença na terapia não vale nada, vale a do paciente, para que eu possa extrair o máximo dele. Mas isso vem de uma mudança paradigmática da minha consciência cartesiana que me formaram lá. Lá era só matéria, se falava espiritualidade. Então, eu tive que correr atrás, como diz na gíria, né? Porque se fosse pular pela academicidade, você vê mesmo. Você tem saúde e espiritualidade na USP, na UF, Minas Gerais, vários lugares. Esses grupos, gente, são ridicularizados pelos grupos cartesianos. Verdade ou mentira? Eles estão lá, então vai a galera que gosta desse grupo, mas o resto faz aquela carinha assim, sabe? Hum. E a gente tem que aguentar. Tem que aguentar porque é assim mesmo. Até ter uma massa crítica, até esses velhos catedráticos morrerem e vir os novos com essas mentes novas, aí muda o paradigma. Sim, sem dúvida. Não podemos desistir. Sim, sim. Acho que é de pouquinho, é enchendo uma sala em congresso, né? A É, gente vai ter o congresso essa semana aqui do Girete Rio, a gente conseguiu botar uma mesa, né? O Bruno vai estar lá, né? Se a gente vai encher ou não, não sabemos. Mas é não deixar o brasileiro, essa exatamente. semana a gente teve a grande notícia, né? A Cláudia está aí. Vão ter duas mesas, uma dessas é um workshop no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, então isso já é uma conquista, né? É, Eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que somos. Isso é bem do cuidado palliativo também, né? O Bruera fala isso, né? Nós somos Don Quixote, né? Nós temos essa veia meio que Don Quixote, né? é. De defesa e lutar. Isso é De importante. lutar contra os moinhos de vento, né? É. Silvânia, está aí quietinha na sua inteligência espiritual, quer falar alguma coisa? Bruno, também está bebendo da fonte. Eu fiquei até perguntando, ia perguntar para o Bruno que fonte é essa que ele está bebendo. Bebendo, Mas fala. assim, né? Muito aprender com vocês, mas anotei aqui algumas coisas. É um mundo, né? Então, tem que meditar para expandir mais, conseguir acessar. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, porque para mim o grande desafio e talvez assim o meu maior propósito é trazer o que se estuda tanto, a espiritualidade, assim, os grupos, inclusive tem um grupo, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, tem 10 anos, eu nunca nem vi a ação desse grupo, nunca vi aí quando foi agora, como eu estou envolvida, esse grupo existe há 10 anos, então está pesquisando, tá, mas na prática, né, na beira do leito, na vida das pessoas, assim, como inserir isso sem entrar naquele lugar da descrença, né? Não é da descrença, mas no menor valor, né? No menor valor. E aí eu vejo a compaixão como uma boa porta de entrada.
né? Eu tenho trabalhado isso com a equipe, porque a compaixão te traz, não sei se na energia quântica ou não, te traz uma linearidade, né? De você para com a equipe, para com o paciente, né? Então, assim, eu acho que não precisa, não importa o que você está falando, mas a pessoa está sentindo a sua ação, né? E aí, esse é o meu propósito, né? Assim, chegar hoje na visita da UTI e, assim, aquela visita que o impacto é tocar a todos, né? Com a espiritualidade, sem falar de espiritualidade, porque falar de espiritualidade cria muitas questões, né? Resistências. Bem isso aí, né? Esse é o meu desafio, é o meu propósito, tenho estudado nisso, tentando encontrar esse caminho e, por enquanto, vejo a compaixão, né? Trazer a compaixão. E, assim, na UTI a gente colocou o prontuário afetivo. Então, assim, na hora que eu passo a visita, discuto a parte técnica, eu falo assim, lê aí o prontuário afetivo desse paciente. Qual é a parte que a gente vai conectar com isso aqui? Porque o paciente é isso aqui, ela está dizendo que gosta de dançar. E a gente está aqui dentro da UTI, preso. E aí, como é? A gente está dizendo ali, escreveu ali que ela gosta muito de louvor. E como... Então, essa conexão com a prática, né? Em grupo, né? No caso, que eu coordeno o UTI, né? Coordeno um lugar que tem muita dificuldade de trazer a espiritualidade com a seriedade. Então é isso. Não sei se vai ser pela energia quântica, mas por enquanto está indo como uma história pessoal, né? Uma história pessoal de compaixão, né? Se meu corpo vai junto com a minha energia e acaba tocando. Mas é um trabalho que é muito exaustivo, porque eu sei que a minha presença faz a diferença, mas trazer isso de uma forma de uma dimensão maior, né? No grupo eu não estou conseguindo, né? Esse grupo das clínicas que formou, que é esse que tem 10 anos e que eu vejo aí em toda a sociedade. Eu estava conversando recentemente, aí eu falando com a conselheira do CREMEB, que assumiu agora, e falando um pouco sobre vocês, né? Sobre o Maurício, é, ela é bem estudiosa, mas falando assim, como... Ela falou, não, fulano, tal médico, que é um cardiologista de nome, fala muito bem disso, dá muita aula disso. Mas eu conheço esse médico na beira do leito. Eu conheço esse leito dentro da UTI há 10 anos. Né? E não está ali, a impressão energética não está. Então, assim, eu acho que vai ser pela energia quântica. Vou ter que estudar isso aí, João. Mas, só para fechar, né? Assim, gente, como eu vou aprender muito, porque eu acho que eu saí aqui achando, meu Deus, vou ter que estudar isso, vou ter que estudar isso, vou ter que estudar. É assim Não, mesmo. calma, tudo tem seu tempo, é assim mesmo, tudo tem seu tempo. Mas, ó, assim, vou deixar o João falar, só lembrar, tem muita gente que prega a palavra agora no... Eu sei que está gravando, vocês me perdoem, porque às vezes eu não tenho papas na língua, quem me conhece sabe. Sou muito franca, né? Por isso que ou me ame ou me odeie. Tem muita gente que prega o conceito, né, de espiritualidade, seja na sua crença, mas na beira-leito é um horror, é um cão chupando manga. Eu sei porque eu conheço, e os relatos chegam para mim, tá? Então, assim, isso não quer dizer que nós não somos florzinhos, sabe, Silvana? Não é tudo né, peace and love, não é isso. Eu acho que a gente tem as nossas convicções, é a forma da entrada. Agora, isso não quer dizer que a gente vai desrespeitar, que a gente vai impor. Tem muita gente, não, a gente tem que impor sim, porque isso também é ciência. Assim, gente, calma. Se a gente partir dessa premissa, já está fazendo errado. É. Né? Me desculpe, eu não quero impor nada, né, João? A gente conhece pessoas Já assim. chega, né? O sistema impositivo já foi, Claro, já esgotou também. claro. E Se o você caminho da não, compaixão se eu você acho não consegue excelente. pelo amor, não vai conseguir. Santo Agostinho falava, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Pela dor já foi 2000 anos, chega, né? Vamos agora olhar pelo amor, né? E você, E é isso, Claudilta, quer Silvânia, colocar alguma quando a coisa? gente bota compaixão, você atinge o outro, porque a compaixão é energia quântica. É, Aí você toca sem saber por que que tocou, e a pessoa se sente tocada sem saber por quê, porque é não verbal, é energético. O verbal é 10 a 20% comunicação, 80% não verbal. É a tua presença, teu estado de presença com aquela pessoa. sim. E às E para vezes só você a tua chegar, presença melhora o paciente. sim, sem dúvida, e para você chegar na compaixão, você já teve que ter, no
mínimo, anteriormente, uma empatia. Antes da empatia, se foi uma empatia emocional ou cognitiva. E antes disso, você teve atenção, você reconheceu. E se não Então, você tem teve, três elementos. se teve uma antipatia, se teve uma rejeição, se afasta, vai trabalhar isso em você, que é você que está com problemas, para depois ir lá. Isso é muito importante. É, Não achar você, que eu estou aqui, eu sou o bom, eu que sei, não gostei, a pessoa que está errada. Acabou, gente, sai é, disso, não somos deuses. é. Se você não tem empatia, é algo que não tocou entre essas duas almas, sai. Deixa alguém que tem empatia fazer. Senão você vai fazer mais mal que bem. É. E para você ter empatia, você tem que estar atento. Então, dentro do equilíbrio emocional que a gente estuda, né, assim, na gestão emocional, você tem três grandes elementos, não é? Você tem o elemento atencional. Se eu não estou atenta, eu não vou enxergar o outro. Aí É. eu tenho a cognição, eu reconheço aquilo. O meu mundo é o que eu reconheço. Então, eu tenho que ter um equilíbrio cognitivo. E o equilíbrio conativo. Os meus desejos, eles coadunam com aquilo. Então, se eu não tiver o equilíbrio desses três elementos, eu não tenho um equilíbrio emocional, sabe? Da importância de estudar, né, as emoções. Faz Com parte. Quem não certeza. estuda, Com certeza, são habilidades poderosas. Eu também sou bem igual o João, por isso que a gente se dá bem. Eu sou bem raivosa, sou bem. Então, assim, vem me ajudando bastante. Bruno, olha só, estamos acabando, já passou do tempo. Fala aí, meu filho. Só fechar, então. Muito bom esse papo. Fico até amanhã. Pois é, eu sou assim, eu tenho uma curiosidade tão grande com essa questão da quântica, né? Eu não sei o que que deu na minha cabeça, mas no meio do doutorado agora eu cismei de começar a ler sobre astronomia, por exemplo. E quando a gente vai para a questão da astronomia, dos buracos negros, a gente está falando de quântica também, né? sim, sim, sim. E aí eu sempre fico pensando, inclusive de objetos tão distantes que o que acontece no centro do buraco negro são reações quânticas, são experiências quânticas, são vivências quânticas. E a quântica está lá, mas a quântica está cá, tá aqui também. Está no Então, macro e está no micro. é exato, né? Então, não sei, eu acho que a gente setoriza muitas coisas na nossa vida, na nossa existência, mas assim, parece que a gente também é aquilo que está lá, né? Que tudo isso que a gente vivencia, é, novamente voltando, né? A nossa visão tão tecnicista, a nossa ciência a nossa ciência ocidental, sobretudo, né? Que é tão presa aos métodos, né, que são criados e que são validados por esses próprios métodos criados, né? Então, a gente acaba se perdendo e não abrindo para aquilo Um dos que é o exemplos mistério. mais, Bruno, um dos exemplos mais assim evidentes que eu vou te contar agora é o seguinte: quando eu comecei a fazer medicina, não se podia falar em parapsicologia. Parapsicologia era negócio de místico, de espírita. Olha só, parapsicologia ao lado da psicologia. Com o advento agora da cientificidade da física quântica, com os experimentos científicos, trabalhos científicos, ela provou Bruno, cientificamente provou, por exemplo, que a telepatia existe. Já fizeram experimentos telepáticos cientificamente comprovados. Em 93, Jacob Zimmerbaum, no México, que desapareceu, diz que desapareceu porque ele chocou o mundo com o experimento dele, fez correlação quântica de dois cérebros. Botando duas pessoas para meditar e depois botou em gaiolas de Faraday e botou uma luz estroboscópica numa gaiola e na outra pessoa, tudo com eletrocefalograma, tá provando. O elétrico estava sereno, tranquilo, que estavam os dois meditando, o outro que não tinha luz estroboscópica entrou em parafuso, igual com a luz estroboscópica. A luz estroboscópica ela te desorienta, que era luz muito forte, rápida, que usava nas boates dos anos 70, provando que, quando tem correlação quântica, há
fenômeno de telepatia. Isso foi um escândalo tão grande que eles desapareceram com ele. Uns dizem que ele foi um disco voador que levou, ou seja, nunca o corpo foi encontrado. Uau. Então, hoje, com a física quântica, a prova científica da paranormalidade, então não é mais paranormal, é física quântica, é fenômenos normais. Mas tem gente que ainda, não, isso é mágica, é magia. Ignorância, não estudam, né? Então, a física quântica nos abre muito a consciência para fenômenos, para a gente entender e trazer para a nossa realidade física. Muito bem, pessoal, 8h40, não sei se tem alguém que queira fazer mais um comentário final, senão... João, te agradeço, que bom que você está aqui, que bom que você faz parte do grupo, a gente precisa estudar mais, essa é a verdade. Semana passada eu li uma frase que eu, particularmente, a mim, enfim, inesquecível, era uma frase assim, viva como se não houvesse amanhã, mas estude como se fosse viver a vida eterna. Cara, essa frase, para mim, quando eu olhei assim, olha que às vezes eu dou uma leitura rápida, né? Eu voltei. Gente, ela é muito poderosa, porque conhecimento ninguém te rouba, conhecimento te faz ser legalzinho nas rodinhas, né? Te faz ser inteligente, uma bobagem. A inteligência vai chamando pessoas, né? É a sapiosexualidade, né? Um vai chamando o outro, vai chamando o outro. E quem tem networking hoje está muito bem. Pode ser que não ganhe, né, US$ 1 milhão, mas pode ser que não tenha emprego. Mas consegue agregar tamanha diversidade de assuntos e de pessoas que agregam. Vamos dizer que a gente não sai daqui pessoas melhores. Ou que a gente não sai pessoas aqui, nossa, para onde eu vou, para onde vai, assim, né? Então, que a gente possa não sacudir muito a cabeça, porque se sacudir a cabeça, os negócios saem, que a gente fique mais assim paradinho. Vou tirar foto, né, do livro aqui que eu comentei, dos dois. João, que bom que você está com a gente mais uma vez. Obrigada, viu, por esse seu tempo, por essa generosidade. A gente vai crescer e crescer devagarzinho, sempre é o mais importante. Mês que vem o Bruno vai liderar e com um grande também profissional da área. Não tem jeito, acaba os pares, né? Médica, mas que é o Roberto Sporcati, que teve essa semana passada lá no Paraná. Então, ele é um dos líderes, né, de espiritualidade no DECAD, no Rio e no Brasil. E Bruno, então, o convidou e ele vai, então, estar com a gente nessa reunião de novembro, para que dezembro a gente faça um grande finale para quem puder, para pensar para o ano que vem. Que a gente precisa pensar aí o que a gente vai fazer ano que vem juntos, né, Bruno? Isso aí. Beijos e abraços. Obrigada mais Tchau, uma vez, tchau, João. Obrigada, gente. Silvânia, Claudinha, Cris, Obrigado. Fabiana. E quem está nos Tchau. vendo depois. Tomara que vocês gostem, né? Obrigada. Vou Não. interromper a gravação.